aquilo era um bocadinho à sorte. Eu não sei também se já viram algumas imagens do período romano e do período também dos faraós, como é que se chama? O egípcio. Aliás, vocês pesquisarem a cerveja durante o período egípcio, vem uma ânfora e vem com alguém com uma palhinha a chupar cerveja de um recipiente. Portanto, com uma palhinha. A cerveja era chamada na altura pão líquido. Tu tens as ale e as lager. As ale são cervejas que fermentam a uma temperatura mais elevada, entre os 18 e 22 graus, ou seja, a temperatura ambiente não tem a ver com cor. Não, tem a ver exclusivamente com a temperatura de fermentação e, consequentemente, com o tipo de levedura que se utiliza. E tens as lager. As lager fermentam entre os 9 e 12 graus. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a cerveja tenha perfis completamente distintos. A mesma receita, vamos lá, a mesma matéria-prima, fermentada a uma determinada, por exemplo, a baixa temperatura, 12 graus, é uma lager. Fermentada a uma temperatura mais elevada é uma ale. Ou seja, e a mesma matéria-prima. Vão ter sabores completamente distintos. As lager, normalmente, as leveduras, ao converter depois os açúcares, elas vão dar notas, vão dar características diferentes à cerveja. E tu vais ter uma cerveja que é muito parecida em termos de sabor, tem pouco cheiro, curiosamente as lager são pouco aromáticas pela matéria-prima, pelo cereal, ou seja, tu não consegues extrair ali muito aroma. No entanto, o sabor também não é tão intenso. São cervejas, na minha opinião, que se pode dizer mais leves até. A Pilsner, que é aquela com cerveja mais consumida no mundo inteiro, que é Superbock, Sagres e afins, quando são deste estilo, são lager. Portanto, quer dizer que o objetivo daquela cerveja é saciar a sede, ou seja, é ligeiramente amarga, é uma cerveja que por acaso tem teor alcoólico relativamente baixo, mas não é uma cerveja que seja muito aromática. Normalmente as pessoas até bebem de garrafa pelo gargalo, não conseguem sentir cheiro nenhum porque ela pouco tem. Uma ale é uma cerveja que é muito mais aromática, muito mais frutada, muito mais intensa em aromas, em sabores, mais corpo. Portanto, quer dizer que nós, em primeiro lugar, quando queremos produzir uma cerveja, nós temos de decidir a que temperatura é que vamos fermentar. Não afeta o tempo de fermentação? Pode afetar, sim. Porque o tempo de fermentação normalmente é 28 graus, certo? Porque as leveduras estão em melhor. Sim, depende, obviamente. Repara, como estou a dizer, as lager não. Aliás, uma lager acaba por fermentar, mas acaba por ter... cerveja demora mais ou menos entre 4 e 10 dias a fermentar. Eu ouvi que tu, se elevares a temperatura, ela fermenta mais rápido, mas vais ter uma coisa, provavelmente até vais ter uma temperatura desagradável. Ou seja, tu vais conseguir transformar o açúcar em álcool, mas vais ter uma cerveja que não é nada daquilo que tu queres. A nossa receita não pode ser moído como se fosse para fazer pão, ou seja, não é para fazer pó. Nós temos de esmagar o cereal, porque durante o processo de transformação da produção do mosto da cerveja, eu digo mosto porque só é cerveja quando tiver álcool, enquanto não tem álcool é mosto. Nós, em determinada altura, vamos ter que fazer a separação da parte sólida da líquida. Se nós moêssemos o grão todo assim em pó, não conseguimos fazer essa filtragem, porque os grãos eram tão pequeninos que nós não conseguimos fazer a separação. Então, a casca, ao esmagarmos este cereal, mantemos a casca intacta. A casca vai ajudar a fazer, ela deposita no fundo de um tanque que tem umas ranhuras e eu vou-vos mostrar ali esse tanque, e então a própria casca é que vai ajudar a filtrar. Interrompemos o processo de germinação e interrompemos como secando. Quanto mais calor nós dermos ao cereal, ao grão, durante a secagem, mais escuro vai ficar, ou seja, ao ponto de torrar. E então nós temos aqui, como vocês podem ver... É tudo cevada? Não, temos aqui cevada, temos nada mais clara, conforme se vai dando calor durante a secagem, no processo de maltagem. Vocês veem que, apesar de ter aqui grãos diferentes, vocês veem que há aqui uma gradação. Então nós temos de arrefecê-lo abaixo dos 22, 23 graus. Não tentamos arrefecê-lo à temperatura que vamos fermentar, mas no mínimo tem que estar abaixo dos 22, 23 graus para podermos adicionar as leveduras. Se nós adicionarmos a uma temperatura mais elevada, o que é que vai acontecer? Matamos a levedura, ou então, se não as matamos, elas entram em stress e elas vão
transformar os açúcares, mas vão produzir sabores, aromas que são completamente diferentes daquilo que pretendemos. E alguns deles não propriamente agradáveis. Se nós demoramos muito tempo a baixar a temperatura e adicionar as leveduras que queremos, se basta que um tanque, um fermentador, ou até nas mangueiras em todo lado, ou até mesmo enquanto quando estamos a produzir o mosto, nós não temos aquilo lacrado, basta que uma bactéria qualquer do ar caia ali num ambiente que é quente e é rica em açúcar. O que é que vai acontecer? Aquela bactéria, aquilo vai se multiplicar e então curiosamente, vai produzir álcool também, eventualmente, mas vai ser uma coisa normalmente extremamente ácida, portanto, e às vezes até cheira a mal. Produz álcool, liberta energia, pronto, CO2, não é? Que normalmente ele vai para o ar, não é? Está a fermentar e nós estamos a libertar o CO2, mas chega a uma determinada altura, nós lacramos o tanque e o resto, o último CO2, o último fica e incorpora na própria cerveja. Só que isto tinha um problema. Dependendo do momento em que lacrávamos o tanque, podíamos estar numa fase mais, digamos, mais adiantada ou menos adiantada da fermentação e acabávamos por não ter um teor de CO2 ou uma quantidade de CO2 uniforme em todos os lotes. Uns tínhamos CO2 a mais, noutros tínhamos CO2 a menos. Fazemos carbonatação forçada. Sim. Ou seja, deixamos terminar a carbonatação toda, tudo para o ar, fazemos a decantação da cerveja, ou seja, no fundo a maturação, abaixo dos 4 graus, está assim, depende, mais ou menos 2 semanas, a cerveja. Podemos filtrar ou não, depois depende também da cerveja, a cerveja depois pode ser mesmo filtrada, de forma a ficar cristalina. A tal Pilsner é uma cerveja filtrada, uma cerveja de trigo normalmente já não é filtrada, porque o objetivo é que ela seja turva, faz parte da própria cerveja. E depois, antes de encher, vamos carbonatar. E o que é que fazemos? Pegamos em CO2, de garrafa, não é? Daqueles de CO2 industrial, e injetamos na própria cerveja. Ou seja, em vez de utilizarmos o gás da própria fermentação, utilizamos o CO2 industrial, quer dizer, que é alimentar, atenção, mas compramos-lo, não é produzido por nós. E injetamos na cerveja e temos a certeza, como é feito de forma controlada, que todos os lotes da mesma cerveja, eles vão ter uma quantidade parecida a CO2. Isto também é feito depois. A própria medição é uma questão, nós fazemos muito com base nos sentidos. Ou seja, vamos testando, provando a cerveja para perceber se ela já, em termos sensoriais, se ela já tem a quantidade de CO2 que nós queremos. Vamos baixar abaixo dos 4 graus. Isto vai interromper o processo de fermentação, sim, e vai, na verdade, em teoria, ou na prática até já está interrompido porque as leveduras já consumiram o açúcar todo. Mas elas nem estão mortas? Então não estão propriamente mortas, elas estão basicamente adormecidas, entre aspas. Eu confesso que não é a minha área, eu não sei se é o termo correto. Mas o frio, o choque térmico, permite inativá-las, sim, e elas precipitam para o fundo do tanque. Leveduras, restos de lúpulo, cereal, tudo que são partículas mais pesadas, com a temperatura, com o frio, elas têm tendência a decantar, o líquido decanta e fica tudo depositado no fundo. Só nos resta encher. Enchemos para garrafa, enchemos para barril, portanto, em vários formatos. E o enchimento é feito em contrapressão.